Olá, meu nome é Giovana, sou médica veterinária e aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Unesp de Araçatuba. E eu vou apresentar o resumo vencedor do Prêmio Lamas da área de Sanidade de 2025. E claro, primeiramente quero agradecer à Facta pela premiação e pela oportunidade de mostrar nosso trabalho. Bom, o título do nosso trabalho é Primeiro relato da identificação de Eimeria nagambi em uma granja comercial de galinhas poedeiras caipiras. Uma breve introdução sobre coccidiose aviária. É uma doença parasitária relacionada a diferentes graus de enterite e, consequentemente, um impacto importante no desempenho, seja de frangos de corte ou de aves de postura. Ocasionalmente, também pode estar relacionada à mortalidade. E as formas de profilaxia para essa doença são o uso de vacinas vivas. Essas vacinas elas conferem uma imunidade específica às espécies contidas na vacina, ou o uso de drogas anticoccidianas. Mas nós sabemos que alguns sistemas de criação, como o sistema de criação caipira, não se utiliza esse tipo de droga, então toda a profilaxia desses sistemas vai depender da vacinação. Até então, nós reconhecíamos 7 espécies como parasitos da galinha doméstica. Eu trouxe aqui esse esqueminha que ele separa por local do intestino as espécies que é mais comum a gente encontrar. Então, aqui no início do odeno, nós temos a Eimeria cervulina e a Eimeria praecox. Aqui na região de jejum, Eimeria cervulina e praecox também podem estar presentes, Eimeria máxima e Eimeria necatrix. Na região de ilho, Eimeria máxima e necatrix também podem estar presentes em ilho, Eimeria mites e Eimeria brunete principalmente aqui nessa região final, e no seco, Eimeria tenella e Eimeria necatrix. Esse esquema é um esquema bem didático, porque a gente sabe que com um alto grau de infecção, as eimerias elas podem migrar no intestino, né? Então não necessariamente elas vão estar só naquele local, mesmo que aquele local seja o local de predileção. Há alguns anos, nós tivemos o relato de 3 novas espécies que foram identificadas principalmente em criações de frango de corte em alguns países. Então, essas espécies elas receberam a nomenclatura de Eimeria lata, Eimeria nagambi e Eimeria zaria. Aqui no Brasil, essas espécies já foram identificadas em sistemas de criação alternativos, que é o que nós conhecemos como criação de fundo de quintal. Então, eu trouxe 2 trabalhos. Esses trabalhos eles são lá do grupo de pesquisa da Unesp de Araçatuba. Esse primeiro trabalho ele foi publicado em 2023 pelo Soares Júnior e aqui ele identificou pela primeira vez, através de técnicas moleculares, Eimeria nagambi e Eimeria zaria, em criações de fundo de quintal no estado de São Paulo. E esse segundo trabalho é um trabalho publicado esse ano pelo Bruno, e aqui ele fez uma caracterização morfológica e molecular de Eimeria lata, também identificada pela primeira vez aqui no Brasil. Então, qual foi o objetivo desse trabalho? Identificar espécies de Eimeria em um estabelecimento comercial de aves de postura de ovos caipiras, criadas sob manejo cage-free no município de Jambeiro, aqui do estado de São Paulo. No momento, essas aves elas estão sendo criadas como cage-free devido à ameaça de influenza, né? Que não é possível criá-las free range, que seria soltas a pasto, sem cobertura. Então, essas aves elas estão sendo criadas sob manejo cage-free. Bom, então qual foi o fluxograma do trabalho? Nós escolhemos essa propriedade. A propriedade ela é composta por 4 galpões e atualmente tem 7 lotes de 1.000 a 1.500 aves. Então, o lote que nós escolhemos era um lote de 1.000 poedeiras, da linhagem Novogen Tinted, e essas aves, à época da colheita, elas estavam com 20 semanas de vida. O histórico desse lote é de vacinação no incubatório, com uma vacina comercial contendo cepas precoces das 7 espécies de Eimeria. Através da plataforma AppTools, nós calculamos uma amostragem, né, uma quantidade de amostras que seria representativa daquela população, daquele lote, para nos mostrar a ausência ou presença da Eimeria. Então, nós optamos pela coleta de 4 pools de 10 amostras de fezes frescas. Então, essas amostras foram encaminhadas para o laboratório, os pools foram purificados e nós fizemos também uma análise microscópica para avaliar quais oocistos estavam ali naquelas fezes. E seguimos para a extração de DNA e para as PCRs espécies específicas.
Para a identificação daquelas 7 espécies, que são as espécies contidas na vacina, nós fizemos protocolos de PCR para marcadores SCAR, que são protocolos já bem conhecidos e utilizados para essas espécies. E para a identificação das novas espécies, fizemos 3 protocolos de nested PCR. Então, para a Emerelata, o protocolo foi visando o gene IMP1, que codifica uma proteína de superfície dos esporozoídeos. Para a Emeranagamb, para a região ITS2, que é uma região não codificante entre genes do RNA ribossômico. E para a Emeresaria, para o gene TBP, que codifica uma proteína relacionada aos microtúbulos dos esporozoídeos. Bom, nossos protocolos de PCR identificaram Eimeria cerulina, Eimeria brunetti e Eimeria necatrix. Então, a identificação dessas espécies que são contidas na vacina era esperada, porque mesmo na presença de imunidade específica, a gente pode continuar encontrando em pequena quantidade oocistos ali nas fezes frescas. E a gente identificou a Emeranagamb, e essa foi a primeira identificação no sistema de criação comercial de aves de postura dessa espécie. Então, aqui eu trouxe a imagem da eletroforese. O primeiro pocinho é um marcador de peso molecular, ele começa aqui em 100 pares de base, e o nosso fragmento de Emeranagamb, ele tem 322 pares de base. Então, aqui no segundo pocinho nós temos o controle positivo, aqui a amostra e aqui o controle negativo. Então, nós conseguimos ver aqui que o nosso controle e a amostra estão aqui na altura de 300 pares de base. E nós fizemos também o sequenciamento desse fragmento. Então, nós fizemos sequenciamento Sanger para comparar a sequência desse fragmento com outras sequências disponíveis no GenBank. Para isso, nós usamos aqui essa ferramenta do BLAST e nós obtivemos 100% de cobertura e 100% de identidade com 2 sequências. Essa primeira sequência é uma sequência do Soares Júnior, então de Emeranagamb de sistemas de criação alternativa aqui no estado de São Paulo, e essa segunda sequência é uma sequência de Emeranagamb da Austrália. Bom, então como conclusão, a presença da Emeranagamb ela pode representar uma ameaça importante para o sistema de produção comercial, considerando que não há imunidade cruzada entre as espécies de Eimeria e as nossas vacinas comerciais não contêm oocistos dessas espécies novas, ou seja, mesmo aves que têm uma boa imunidade para as espécies ali da vacina, elas estarão susceptíveis à infecção tanto por Emeranagamb quanto por Emerelata e Emeresaria. Bom, eu gostaria de agradecer à equipe do Laboratório de Ornitopatologia da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba e também à médica veterinária Letícia Albuquerque, que ela é RT e proprietária da granja, que a gente fez essa coleta. A granja se chama Ovo na Mesa, e ela que abriu as portas e fez essa coleta, então possibilitou esse trabalho. Então, é isso. Aqui está o meu contato, meu e-mail, né, e meu telefone. Alguma dúvida, se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada!